graça e a paz, meus irmãos. Hoje é domingo, Dia das Mães, um dia especial, né? Sabemos que Dia das Mães são todos os dias, mas hoje é um dia que nós dedicamos uma atenção especial às nossas mães. Portanto, você que é mãe, que está assistindo esse vídeo, receba esta homenagem. A coordenação da EBD, junto com o Departamento Infantil, não poderia ficar de fora desse dia, de prestar essa homenagem, né, a essas mães dedicadas, essas mães de Deus. Portanto, você que está assistindo esse vídeo, receba todo o louvor, toda a oração, toda a adoração, todos os poemas, tudo que for dito hoje aqui, tudo que você assistir. E também não deixe de compartilhar esse vídeo. Passe para sua família, para toda mãe que você conhece, né? Porque é um vídeo edificante, né? Então, vamos nos deliciar hoje na palavra do Senhor, nas reflexões, certo? E um feliz domingo na presença do Senhor, na presença de todos os seus familiares. Um abraço da coordenação da EBD. Mamães, nós dedicamos essa canção, essa homenagem aqui a vocês. Nós queremos agradecer vocês por tudo, pela educação, pela disciplina que você nos deu. E por isso que nós vamos cantar essa música aqui para vocês. Em geral, todas as mães, que mais se assemelha a um puro ouro de Ofir do que só um ouro normal, que é facilmente encontrado. O puro ouro de Ofir vem de um lugar onde é difícil achar esse tipo de ouro e por isso que ele é extremamente raro, por isso o nome da música se chama Raridade. Então, vocês é o nosso ouro de Ofir, que é difícil de se encontrar e só vocês têm essa capacidade de dar tudo que a gente precisa realmente para viver. Por isso que nós vamos cantar aqui essa música aqui. Amém, vocês merecem tudo de bom, tudo de melhor e nós declaramos, né, com esse louvor que vocês são a raridade do mundo, né? Esse amor eterno que vocês têm dentro de vocês, né? E um beijão. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. No ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro por dia fim. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Olá, eu estou aqui para falar um poema para todas as mães da igreja. Mãe, palavra sublime, mulher em forma de flor, cuja bondade se exprime em doses de puro amor. Mãe, é ternura e emoção, seja no céu ou na terra. É a mais suave expressão do amor que nunca encerra. Mãe, seja jovem ou idosa, na alegria ou na dor, tu és a mais bela rosa do reino de nosso Senhor. Tchau! Feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo! Ser mãe. Nunca pense que ser mãe é algo fácil, é difícil para Dedéu. Para ser uma verdadeira mãe, tem que ter o dom do céu. É lutar por sua cria, proteger como a leoa, é aquela que aconselha e não deixa o filho à toa.
Ah, os filhos devem ser criados para o mundo, é que escuta o povo falar, mas a palavra declara que os filhos são para Deus e no caminho devem andar. Ser mãe é uma missão quase impossível, você nem vai acreditar. Cuidar da casa, do trabalho, ainda tem que educar. Cada mãe tem uma mania que é difícil de explicar. Por que o pano de prato no ombro, pra lá e pra cá? É aquela mania de o tempo todo reclamar. Se falamos alguma coisa, ela diz, deixe de murmurar. Uma ordem temos, é que devemos honrar, para que os dias se prolonguem, nunca deixe de amar. Ser mãe é um privilégio, é o papel que Deus te deu. Agradeça sempre a Ele, pois foi a você que Ele escolheu. Feliz Dia das Mães! Beijo! Bom dia, a graça e a paz a todos, irmãos. Queridos, venho aqui hoje desejar o meu feliz Dia das Mães para a mulher mais importante em nossas vidas, pois ela nos dá de tudo sem cobrar nada. O amor de mãe pode ser definido ou traduzido em uma palavra: doação. Falarmos desse sentimento é entender que ele é a maior e completa forma de amor. Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. É amar de forma mais completa. É dar o melhor de si sem esperar nada em troca. Por isso, desejo a todas as mães, a minha, a sua e todas as mães do mundo, um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe todas as mães de forma completa. Que Deus esteja presente na vida de nossas mães. Que Ele fortaleça mais cada dia o amor da mãe. Porque esse amor é fundamental na vida, na formação de todos nós. Obrigado, meu Deus, por tudo. Pela minha, pela sua e por todas as mães. Feliz Dia das Mães. E um abraço! Amados, estamos mais uma vez aqui reunidos neste dia de domingo, dia da Escola Bíblica Dominical, onde estamos dedicando em homenagear o Dia das Mães, essas que são parceiras nos ministérios dessa igreja, no ministério com seus filhos, e queremos louvar o Senhor pela vida de cada uma delas. E hoje vamos estar aqui ministrando, fazendo uma pequena reflexão em relação a esse dia, com base no texto da palavra, revelando a importância delas no ministério dessa igreja. Amém? Gostaria de convidar a amada igreja a uma leitura lá no livro de Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, e vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 9. Palavras do rei Lemuel de Massá, aos quais lhe ensinou sua mãe: Que direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo em que estaremos meditando na Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito, Senhor, neste dia possa estar guiando, ó Deus, os nossos passos e revelando assim, expressando a Tua vontade para todos nós que ouvimos essa palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados? Então, o que percebemos nesse texto, né, é a expressão de uma mãe. Uma mãe que ensina,
uma mãe que exorta, uma mãe que instrui, uma mãe que lá no versículo 28 ao 31, também uma mãe que se alegra é a alegria dos seus filhos. O texto nos revela que ela busca conselho e direção, quando ela mesma diz: que te direi, ó filho meu, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos. Então essa é uma mãe que dedica a sua vida a dar instrução, a cuidar e dar sentido ao ministério do seu filho. E aí percebemos a importância e o papel das mães na condução de nossas vidas. Quando ela aqui está instruindo um rei, alguém que exercia autoridade sobre uma nação, e ela entendia a importância desse rei na condução do seu trabalho, do seu ministério. E com base nesse entendimento e nessa visão que sua mãe expressa, geralmente é sempre ela entende quais são os pontos que devem ser, de certa forma, apreciados, atendidos pelo filho, para que ele possa ter um governo pleno de justiça, pleno, como ele mesmo coloca aqui, de juízo, de justiça aos pobres e necessitados. Quando ela recomenda que aquele que exerce autoridade, ele não pode ser dado ao vinho, um vinho que tira a razão, tira a consciência nas horas das decisões. Então essa é uma mãe que, como eu lhe falei, ela está aqui assumindo o seu papel de exortação, de ensino, de instrução, e como eu disse lá no versículo 28, é aquela que, nesse mesmo livro, é aquela cujos filhos se levantam e chamam, né, e louvam, né? Se levantam e diz lá, seus filhos lhe chamam de ditosa, e o seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Então é essa mãe, essa mulher que hoje estamos aqui falando com base nas escrituras sagradas. Então vimos também lá no livro de 1 Samuel, antes de ir para Samuel, vamos continuar em Provérbios capítulo 10, versículo 1. É essa mesma mãe que sofre pela insensatez dos filhos. Muitas vezes, quantos de nós causamos tristezas para nossas mães, através das atitudes insensatas, e é ela que sofre por isso. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, vamos estar vendo a história de Ana, uma mulher que tinha o seu desejo privado. Ela ansiava se encontrar nesse papel de mãe, porque entendia a importância de poder cumprir a determinação do Senhor quando criou o homem e a mulher e uniu ambos numa só carne. Deus deixou algo para eles executar, e uma dessas funções era frutificar e multiplicar. Então, a gestação, trazer à existência um ser, era obra dos dois, mas um privilégio da mãe de poder carregar no seu ventre a vida batendo dentro de si mesma. E Ana, por conta disso, ela se sentia, de certa forma, menorizada, desprezada. E algo faltava à vida daquela mulher. E vimos lá nesse texto de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 22. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 22, que diz assim, ó. Amém? Aleluia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 22. Diz assim: Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrada,
fica até que eu desmame. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o seu filho ao peito até que desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi e eles adoraram o Senhor. Então, essa é uma mãe que se empenha em cumprir os seus votos. É uma mãe que vive nesse ambiente de gratidão ao Senhor. Uma mulher que reconhece que o filho que lhe é gerado, ele não pertence a ela, mas ele vem do Senhor que concedeu essa graça a ela. E com essa atitude de gratidão, ela devolve a ele, devolve ao Senhor. Mas não é só uma mãe que cumpre os seus votos, mas ela também desempenha um papel de grande importância no zelo, no cuidado do ministério ao qual o seu filho está envolvido. Então Ana não só entregou ao Senhor, mas cuidava das suas necessidades, era parceiro com ele no seu ministério. Essa é a mãe, né, que se dedica em ver-se cumprir não só os seus votos, mas a promessa que Deus tinha para a vida de Samuel. Então é essa mãe que nós celebramos neste dia, uma mãe compreensiva, uma mãe comprometida com a palavra do Senhor, uma mãe que não só partilha dos seus sentimentos, mas compartilha com seu esposo, e vivendo essa unidade, são ambos um só propósito para que essa vontade de Deus prevaleça. E ela, por conta da sua atitude, ela prosperou, e Deus assim abençoou este lar. Ela é responsável, porque ela se dedicou a fazer aquilo que para o seu marido já estava concretizado. Ele não se incomodava, mas algo inquietava ela. E essa inquietação levou a ela a gerar um indivíduo que seria um instrumento poderosamente usado na obra do Senhor. Porque esse é o desejo da mãe, poder ver seu filho criado nos caminhos do Deus Todo-Poderoso. Então essa é a mãe que vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 1, de 11 a 31, assim como também em João 2, de 1 a 15. Nesse livro de 1 Reis podemos ver ali, né, ao cuidado de Betseba, ao saber que o futuro do seu filho estava sendo posto em risco, onde havia toda uma articulação para tentar impedir que a palavra do Senhor se cumprisse na vida de Davi e da sua descendência. Mas ela tomou uma atitude e se lançou diante dessa verdade. E ali ela pôde, através dessa intervenção, garantir o futuro do seu filho enquanto rei de Israel. Então essa é uma mãe que desempenha o seu papel no zelo e no cuidado do compromisso, do propósito de Deus no ministério do seu filho, no ministério da sua família. Essa é a mãe. Essa é a mãe que consegue enxergar e ser um objeto importante, digamos, não um objeto, desculpa a expressão, mas um elemento importante no cumprimento da missão ao qual o seu filho está executando, ou do propósito que Deus tem para a vida dele, para a sua família. Então esta é a mãe. Esta é a mãe que lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 5, que foi uma influência poderosa na vida do seu filho. Quando ali Lóide e Eunice, 2 mulheres que compartilharam a sua fé com Timóteo, e essa fé compartilhada, através do testemunho da vida dessas mulheres, levaram aquele jovem a se dedicar, a se empenhar, a entender que Deus tinha um propósito na vida dele e que foi testemunhado através do apóstolo Paulo.
Então essa é a mãe que dá testemunho da sua fé, da sua relação com o Senhor e consegue sim uma influência na vida dos seus filhos. A mãe sim, que também estar ali em Mateus capítulo 15, de 21 a 28, e também lá em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, e do versículo 8 a 37, essa é uma mãe que relata a sua dedicação, que clama ao Senhor. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28, vemos ali uma mulher que estava aquém dessa promessa dos judeus. Mas ela, desconsiderando a sua condição diante daqueles homens, ela clamou ao Senhor. Ela se humilhou ao Senhor pela vida da sua filha, que estava possessa de espíritos malignos. E ouviu o Senhor dizendo que não era justo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela se humilhou diante dessa palavra. E através da resposta sábia, que uma mãe sábia sabe responder no momento certo e da forma certa. E ali o Senhor testemunhou da fé daquela mulher. Assim tem sido a vida de muitas mães nesse tempo, que tem sim clamado, tem se humilhado diante daquele que pode atender às nossas necessidades. Vimos ali em 2 Reis, capítulo 4, do versículo de 1 a 7, a história de uma viúva cujo marido ele tinha sido parceiro com Eliseu na caminhada, na escola de profetas. E diz que aquele homem faleceu e aquela mulher ficou em uma condição econômica difícil, ao ponto de ver os seus filhos correndo o risco de serem entregues como escravos para pagar a dívida do seu marido. E diz que ela não hesitou em buscar o profeta, ela não hesitou em buscar aquele que poderia ser uma resposta de Deus para a solução daquele problema. E diz que ali Eliseu, diante da necessidade, do clamor e da humilhação daquela mulher, ele pergunta a ela o que é que ela tem. E ela diz, só uma garrafa de azeite. E ali ele dá uma ordem a ela. Do momento em que se viu, ela obedeceu a direção daquele profeta. Quando Eliseu ali perguntou a ela, e ela foi atrás daquelas vasilhas, e ao obedecer, porque a mãe que busca e que clama, ela obedece a direção do Senhor para aquilo que ela precisa, para suprir a necessidade dos seus filhos. E disse que aquela mulher ao obedecer, aquela mãe ao obedecer, ela conseguiu resgatar a liberdade dos seus filhos e ter o suficiente para continuar educando-os na direção e nos princípios da palavra do Senhor. A partir do versículo 8 também vimos uma mulher que não mediu esforços quando soube que seu filho estava morto. O pai daquela criança mandou para que ela fosse para a mãe. Ele não buscou dar solução. E ao chegar aquela criança e morrendo aos seus pés daquela mãe, ela não hesitou em buscar aquele que poderia ser resposta para aquela situação. E disse que, ao perguntar sobre a situação em que ela se encontrava, ela dizia, está tudo bem. Então a mãe que tem fé, ela sabe que está tudo bem e que vai ser vitoriosa na conquista dessas coisas. Então essa é a mãe que se dedica, é a mãe que percebe que a resposta para a vida dos seus filhos está nas mãos do Senhor. Essa é a mãe que está lá em 1 Reis, capítulo 3, 16, que diante daquela situação em que havia duas mulheres que moravam na mesma casa e uma delas perdeu seus filhos, e assim começou um conflito, porque havia uma articulação daquela que perdeu seu filho para ter posse e direito daquele que não era dela. E disse que aquela causa chegou diante de Salomão, e ali, diante daquela dúvida crescente de quem seria aquela mãe, Salomão tem buscando de Deus uma resposta, ele tem uma decisão drástica, quando manda separar aquele filho ao meio e dividir entre elas. Mas a mãe, a verdadeira mãe,
aquela que ama e suporta a dor em benefício do seu filho, mesmo quando isso te leva a se anular. Aquela verdadeira mãe abriu mão do seu direito para ver o seu filho sobreviver. Então essa é a mãe que ama, e é essa que nós estamos dedicando nesta manhã. Uma mãe que abre mão do seu direito, muitas vezes de uma forma tão incompreensiva, acreditando no futuro do seu filho, da sua família. E agora, encerrando a nossa administração, gostaria de convidar os amados a uma leitura lá no livro de Isaías, capítulo 49, o versículo 15. Isaías 49, 15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então vemos aqui mais uma vez o próprio Deus dando testemunho de uma mãe que se compadece, uma mãe que não age de uma forma irresponsável, uma mãe que ama acima de tudo, mas uma mãe que, apesar de abrir mão dos seus direitos em relação ao benefício do seu filho, não abre mão dos princípios da palavra de Deus, porque os princípios da palavra estão acima de todas as coisas. E é essa mãe que tem compromisso com essa verdade que neste dia nós estamos aqui celebrando diante do Senhor. E que Deus continue abençoando esse ministério tão maravilhoso e tão importante que é o de ser mãe. Uma mãe que tem a responsabilidade de carregar dentro de si uma vida e de encaminhar essa vida durante toda a sua existência na presença do Senhor. Vamos orar? Pai, quero agradecer ao Senhor por esse tempo de meditação da Tua Palavra, orando e grato porque eu sei que o Senhor é o Deus que neste dia em que aqui estamos celebra a vida e nos faz memorizar essa atitude de amor e dedicação à vida humana, que é esse papel de mãe na nossa existência. Por isso, continua abençoando essas mulheres, fortalecendo o seu ministério, essa dedicação, e que o Senhor derrame graça para que não seja apenas um dia a cada ano, mas que todos os dias filhos, maridos possam reconhecer o papel desta mulher na vida de cada um deles. Que o Senhor continue abençoando e prosperando essas mães neste dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, Igreja do Senhor. Também é mãe que tem gerado vidas na presença deste Deus. Louvado seja o Senhor por este dia. Desde já agradeço essa oportunidade e que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Amém.